Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Destaque, aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando pela nossa live no Facebook, Jornal Destaque, e depois aqueles que vão nos acompanhar no seu lar docilar, no nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque. São 2 horas e 24 minutos em Esteio, Rio Grande do Sul, programa Voz do Povo. Eu havia dito de manhã no programa Falando no Ar que teria um convidado especial. E nada menos que Edson Santos, o nosso colega das manhãs, do programa Manhã em Destaque. Hoje, participando da Voz do Povo, vamos falar de esporte, política, economia e tudo que tem por aí. Tudo bom, Edson? Muito obrigado pela tua vinda, tua participação pela primeira vez na Voz do Povo. Hoje seria o Jauri, mas o Jauri vai resolver alguns problemas particulares e não vai estar nessa semana, mas nas próximas ele vai estar com certeza. Tudo bem, Edson? Boa tarde, Anderson. Obrigado pelas palavras gentis da tua parte aí. Sabe que é uma satisfação e também é muita alegria para mim, né? Também participar, né, do teu programa e o teu público. Vamos de novo aqui. Boa tarde a todos. Deu um problema técnico. Já comecei fazendo bobagem aqui. Já eu comecei fazendo bobagem. Programa ao vivo. Para descontrair, então, agradecer pelas tuas gentis palavras, Anderson. Queria te dizer que é uma satisfação da minha parte estar aqui do teu lado e fazer esse programa. Tu sabe que eu sou sempre voluntário, né? Se tu me convidar, eu estou aqui. Pode contar que estaremos aqui para poder agregar, né? E fazer contigo esse programa que eu sou fã, né? Da tua participação junto com o Jauri nas sextas-feiras. E agradecer a todos que estão nos assistindo pela nossa live do Facebook. Eu vi que algumas pessoas já andaram curtindo, inclusive o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Corrauch, que esteve aqui no jornal essa semana nos visitando. Mas, Edson, tu que é envolvido. A Noêmia de Moura também, que está nos acompanhando lá em Porto Alegre. A Noêmia que tem uma história na cidade. O pai dela foi o primeiro dentista de Esteio, o seu Julião. Legal. Foi uma pessoa, ela já esteve aqui, ela tem inclusive umas doações que ela doou para o Museu do Destaque. A Noêmia, ela reside em Porto Alegre hoje, e o pai dela foi um dos que ajudou a impulsionar a emancipação de Esteio lá na década de 50. No ano de 54, 55, o pai dela era dentista. Para quem é de Esteio, a residência deles, aonde que eles residiam, dito por ela numa das visitas dela em Esteio e aqui no jornal também, é próximo ao conhecido X do Fórum, em frente à comarca de Esteio, na Avenida Dom Pedro. Inclusive, a casa, não a casa que eles residiam, mas o local ainda existe. A casa foi vendida depois, a família vendeu, foi para Porto Alegre, enfim, tá? A Tânia Loureiro, né, lá do Sindicato da Construção Civil, tá, junto também com a Economa lá. Um forte abraço para ti, Tânia, tudo de bom sucesso, muitas festas e agitações por lá que Esteio merece. Mas, Edson, eu acho que o nosso programa hoje não pode, já que tu é a Voz do Povo, quem quiser. O Nairon também entrou agora, está nos assistindo, toda a família. A Grazi também daqui a um pouco está nos acompanhando. Eu sei que depois ela também ela dá umas pinceladas no programa, mas depois ela nos acompanha na integralidade dos nossos programas aqui da rádio. Não podemos deixar de falar da vitória do Grêmio, né? Eu acho que o teu programa de manhã, muito bem, a gente já chega segunda de manhã já informado de tudo que aconteceu, da rodada do futebol e de outros esportes também, mas principalmente de futebol, do final de semana. E o Grêmio na Libertadores. Destacar, né? O Grêmio está bem próximo de conquistar o tricampeonato, né, da Libertadores da América. O primeiro campeonato foi em 83 com o Renato, né? Com o Renato Portaluppi. Com o Renato, o time hoje técnico. Isso, comandado pelo Espinosa. Em 95, com o Filipão, aquele time que tinha o Paulo Nunes e o Jardel,
que eu acho que um dos melhores. É aquele time perdeu para o Ajax a final do Mundial, né? Perdeu, mas eu acho que... Mas ganhou o Campeonato Brasileiro. Em 83, o time do Renato, inclusive com gols do Renato, exato, venceu o Hamburgo na final. E agora, claro que tem muita coisa ainda. Mas a vantagem que o Grêmio conquistou lá em Guayaquil, né? E a forma como conquistou, né? Porque o time vinha mal, né? O time deu uma queda, sofreu com a lesão dos jogadores e estava contando com a volta do Luan, que é o melhor jogador do time, o grande destaque individual da equipe, e correspondendo às expectativas, fez o que todo mundo espera do craque do time, né? Fez a diferença na decisão. O Grêmio, que estava tendo dificuldades, na fase anterior jogou com o Botafogo, fez um gol, né? Nas duas partidas fez um gol só, do Barrios de cabeça. Então o Grêmio estava sofrendo, o Pedro Rocha, que era o outro atacante, foi vendido, então o Grêmio sentiu muito essa ausência, e a equipe se mobilizou, né? Que isso é muito importante. E essa parte, assim, o Renato está mostrando que amadureceu como técnico, e ele, assim, tem esse lado dele brincalhão de fazer, mas ele mostrou que ele conseguiu mobilizar a equipe, né? A equipe jogou sério, entrou no início, não chegou a tomar sufoco, porque assim, logo no início da partida já aconteceu o gol, quer dizer, não teve aquele famoso sofrimento, né? E agora, dia 1º, na quarta-feira, o Grêmio pode perder por até 2-0, que vai estar na final, né? Eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito que o Grêmio, até pela circunstância, vai conquistar uma vitória simples, ou, na pior das hipóteses, né, o Barcelona pode endurecer o jogo e empatar. Mas assim, a vantagem é grande. O Grêmio já está com um passo na final, e esperar qual dos argentinos, né? Que vai ser ou o River Plate ou o time do Lanús. Vão ser que eu acho que são dois times que não podemos menosprezar o futebol argentino, mesmo passando por uma grave crise que foi, correndo o risco de até não participar da Copa do Mundo. Exatamente. Mas salvo nos 45 do segundo tempo pelo Lionel Messi, que não ganhou o título de bola de ouro, ficou com o Cristiano Ronaldo, mas mostrou que ainda conseguiu reerguer a Argentina, e quem sabe a Argentina vai ser um dos calcanhares de Aquiles, como se diz, na próxima Copa, que vai ser o ano que vem, na Rússia. É um dos favoritos, até porque tem um dos melhores do mundo. Se não o melhor, né? Ele perdeu o troféu para o Cristiano Ronaldo, mas já conquistou 5 vezes. Eu acho que o Messi ainda está melhor que o Cristiano Ronaldo, mas tudo bem, não é minha opinião. Sim. Tá, minha opinião. Eu acho que o Messi ainda... O Cristiano Ronaldo tem muita mídia. Eu acho que joga futebol, mas tem muita mídia, assim como o Neymar. O Neymar tem muito potencial, mas essa questão de, claro, que também entra a questão financeira. Talvez o futebol não dê tanto. O Tite comentou essa semana que ele acredita que em 3 anos o Neymar vai superar os dois. Deve estar no nível acima, porque tem esse negócio da idade também. Claro, né? o Cristiano Ronaldo, a tendência dele tem 32 anos. Então, e o Messi... Um ano a menos, 31. Então, assim, a tendência deles é normal, né? De diminuir o rendimento, né? Com o passar da idade, né? De se manter. E a tendência do Neymar é atingir o ápice. Então, assim, essa previsão é uma previsão que é simples, mas é uma coisa normal no futebol, né? A passagem dos novos. Tanto é que há pouco tempo atrás não se discutia né? Ronaldinho Gaúcho, né? Os craques que eram do... Por onde anda Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho faz jogos de exibição aí. As claro, últimas teve notícias o seu apogeu, eu acho que o Grêmio né? também Hoje, teve... Né? No caso dos outros, tem muito a ver também com o lado profissional, né? Dedicação, né? Inclusive no discurso de agradecimento, quando ele recebeu o prêmio da FIFA, ele disse que talento não é nada sem trabalho, né? O Cristiano Ronaldo. Eu acho que em qualquer profissão. Não exatamente, é só no futebol. Na vida, né? Não só no futebol. E também no futebol. E né? também no futebol. E até porque também é muito importante, porque a Argentina foi a vice-campeã da última Olimpíada no Brasil.
Foi vice-campeã da Copa do Mundo. Desculpa, não é Olimpíada, da Copa. Isso, e na o Olimpíada Brasil conquistou a Olimpíada, o tão vencendo sonhado, a Alemanha. Vencendo a Alemanha. Então é muito interessante esse círculo, essa roda do futebol, que hoje muitas vezes tu tá lá em cima, daqui a um pouco tu tá lá embaixo. A Argentina chegou ao ponto de ser vice-campeã da Alemanha na Copa aqui no Brasil e 3 anos depois estava correndo o risco de não ir para uma Copa do Mundo, que eu acho que também não teria graça. Exatamente. Não teria graça. Lembrando que assim, ó, a própria seleção brasileira, antes do Tite assumir, também teve uma crise, né? Exatamente. Técnica e tal. O Tite assumiu, a equipe também correu o risco, né? De estar fora da Copa do Mundo, né? No início das eliminatórias. E o Tite conseguiu trazer equilíbrio e foi fulminante, 8 vitórias consecutivas. Garantiu a classificação e assim, ó, como eu falei, né, se participar da Copa é uma das favoritas, até porque a tradição pesa muito, né, como tu falou na Libertadores, dos times argentinos, com certeza, né, o time argentino, mesmo não estando bem, é mais perigoso que o time lá do Equador, né? Exato. Ou de outro país, porque os argentinos têm essa tradição, têm esse espírito copeiro, né? Mandar o Anderson para a Grazi, está comentando aqui que está muito feliz. Eu falei de manhã do Ressaca. Da Ressaca. A equipe, né? A Ressaca. A Ressaca, isso. A equipe de handebol que ganhou, né, um torneio que aconteceu aí em Canoas. Em Canoas. Tá, pelo reconhecimento pelo nosso esporte no Jornal Destaque. Gostaria que o handebol fosse mais valorizado em nossa cidade, lembrando que por diversas universidades há disponibilidade de bolas e disponibilizam bolsa de estudo para quem joga handebol. Concordo, Grazi, eu acho que essa conquista com o pessoal de Esteio junto, foi um time misto que tinha muita gente de Esteio. Vale a pena, é um esporte que é reconhecido. Esteio provavelmente tem excelentes jogadores e jogadoras, só que infelizmente o esporte do município, não só no município, como em muitas localidades, só observa a questão do futebol. E o handebol está aqui a prova que temos excelentes jogadores, tanto profissionais quanto amadores, mas para se destacar, infelizmente, tu tem que sair da aldeia que tu vive para tu ser reconhecido. Infelizmente a nossa cultura não dá incentivo ao esporte. Mas né? Eu espero que isso mude. Eu espero que isso mude. Eu acho que agora, com a administração pública, falando na visão pública, há uma diretoria bem específica, que é Cultura, Esporte e Lazer. Eu acho que vamos ter essa visão não só para o futebol, mas para outras modalidades esportivas. O Abílio trouxe essa semana o Fernando Ceruti, que por muitos anos jogou futebol de campo e também futebol de quadra, levando o Esteio para o mundo, apesar que muitos desconheciam, e ganhou, conquistou títulos para a cidade. Isso é muito bacana. Então, valeu, Grazi, eu acho que pela sugestão. E que vocês continuem, que a Ressaca traga cada vez traga mais títulos para vocês. E que se depender de nós, vamos divulgar, né? Vamos divulgar sempre. Quando tiver, Grazi, pode mandar. Manda que a tal lugar nós vamos jogar, não importa se for Canoas, São Leopoldo, no interior, a gente vai falar sim do handebol. A dona Noêmia, é um prazer estar ouvindo vocês. O prazer é todo nosso de a senhora ter vindo aqui numa oportunidade de contar um pouco, de ter convivido com muitas personalidades que acompanharam a história de Esteio. E a dona Noêmia é uma prova disso, é uma pessoa muito querida. Inclusive, ela esteve doando alguns livros históricos, não só para o museu aqui, como também para o legislativo, porque o pai dela foi dentista, o pai dela não foi político. Mas teve uma importância muito grande nesse período de emancipação de Esteio, que o ano que vem Esteio completa 63 anos de emancipação. A Tânia Rosane Loureiro, parabéns para ti também, que é uma grande. E o Nairon, que é uma figuraça, toda a família, que é o pai da Grazi, esposo da Janda, e pai do Matheus e do Jamiel, que está em Porto Alegre.
e os netos, a Duda e o Gabriel, que são os amores, uns anjos. E ótimo programa. O Nairon é uma figura que assim, ó, não ganhou uma eleição, mas ficou com uma música que até hoje todo mundo canta. Tá? Quem é de Esteio, que Lionel acompanha... Rich. Exatamente. Oh, Nairon. Exato. Oh, Nairon. Que foi muito bem construído, foi muito bem adaptado. Bem criativo, bem criativo. Pelo Maicon e pela aquela trupe, aquela família Serginho Show. Tá? O Maicon, o Diego. Para quem não sabe, o Anderson, o Nairon foi candidato, né? E o jingle dele, o jingle dele era a música do Lionel Rich, isso, né? Que é o Nylon. Como fizeram algumas com o Aécio também, aí fizeram, que né? anda rolando no Adaptaram, Facebook, né? fizeram umas adaptações. Em vez de cantar o estrofe do Lionel Rich, que o pessoal cantava o Nairon, que é o Nairon Souza. Tá. A Janaína Santos, a nossa colega aqui que tem o programa Fala Conselheira, todas as quintas, nos acompanhando e curtiu. A Márcia Conter também, lá da Casa Dick. A Márcia, um abração. Eu sei que a Márcia está sempre atenta, sempre na escuta sempre ligada, dos nossos programas prestigiando. Também. Obrigado, Márcia. Tá. A Jana até fez um comentário muito bacana que serve não só para a Grazi, mas para todos envolvidos no esporte, que é o seguinte: é preciso ocupar espaços do Conselho de Esporte e fazer reconhecer os bons times e atletas, inclusive disputar orçamentos. Concordo, eu acho que isso os envolvidos devem ir atrás e buscar a Casa dos Conselhos, que fica no subsolo ali da Prefeitura de Esteio, onde que temos até no Jornal Destaque, vocês podem acompanhar uma reportagem com todos os conselhos que existem na cidade, ou a maioria que encontra-se disponível no site da prefeitura. Bom, outra semana que foi polêmica, tá? E muito polêmica. O esporte trouxe alegria. Depois a gente vai voltar no esporte ainda, porque já tem coisas para o final de semana também. Tem muitas novidades no final de semana. Que foi a votação do arquivamento ou não do pedido de impeachment do atual presidente. A denúncia, né, que abriu o processo. Na verdade, foi o pessoal acolheu o parecer o parecer do relator, que pediu o arquivamento da denúncia, né? Que uma vez que tivesse sido tivesse sido aceito, iria abrir todo o processo no Senado para o impeachment, né? É o segundo processo, 252 a 233. Foi uma votação muito apertada, mostrou-se que o governo não está às mil maravilhas, mas eu acho que agora basta. O pessoal do governo, né? Basta. Festejou, né, a vitória, e o pessoal da oposição festejou, porque mostrou que o governo não vai ter força para implementar as reformas. Inclusive o ministro, o Henrique Meirelles, Anderson, já está se acostumando com a ideia de que a reforma da Previdência talvez seja colocada de lado e não seja votada agora. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer até em função do pedido dos parlamentares que não querem se disponibilizar, que o ano que vem vai ter ano eleitoral. Eles estão estudando a ideia de acabar com o abono do PIS. Não sei se tu viste essa notícia. Não acompanhei exatamente. Né? Então, assim, para quem é contra a reforma da Previdência, né, isso é uma grande vitória, porque o governo que estava como certo, né, entrar com o projeto da reforma, urgentemente, já está estudando rever isso. De repente, vai deixar para depois largar essa batata quente na mão do outro, né? Porque... E há, por exemplo, o que já foi falado escancaradamente, que é o pré-candidato, a gente não pode, todos até agora são pré-candidatos, pelo Partido Democrático Trabalhista, que é o Ciro Gomes, já falou em diversas entrevistas que, caso seja eleito presidente o ano que vem, em 2019, ele vai rasgar todas essas leis. Vai revogar todos os projetos da Previdência, a reforma trabalhista, e vai começar do zero.
um ponto de vista que eu acho que tem que ser revisto. Eu acho que assim, ó, o Brasil houve avanços nas últimas décadas, houveram avanços importantes em vários segmentos. Nós temos que ter noção que é uma coisa, o Brasil está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo, está num caminho, como muitos países em desenvolvimento, e isso precisa ser revisto. Nós não podemos ter leis da década de 40 e década Muita de 50. gente comenta assim, ó, Anderson, eu acho que tem que ter reforma, mas não essa reforma. De outra forma e tal. Quer dizer, já é um começo, quer dizer, o pessoal já concorda, já se acostumou com a ideia. Exatamente, né? mas que não seja artigos ou questões de reforma que beneficiem só a mim. Não, tem que beneficiar um todo. Assim como reforma para abertura de vagas de emprego. Houve um pequeno aumento da contratação e muito nessa função de final de ano. Aconteceu, só que precisa-se mais. Nós temos Teve um pequeno aquecimento da economia, né? Precisamos de mais. Que representa muito pouco, né? Que é muito pouco, nós temos muito desempregados. Hoje nós temos uma média de 11 milhões, se não chegou a mais. Tá? Então precisamos reduzir isso. Então precisa-se ter políticas para isso, mas não goela abaixo, Marco. Algo que precisa ser debatido e discutido com todos os segmentos da sociedade. E isso sim precisa. E sem retrocessos. E sem corte, porque quem é o principal prejudicado? Não é o grande empresário. É o pequeno empresário, é o trabalhador que acorda muitas vezes 4h30, 5 horas da manhã e chega em casa muitas vezes 10, 11 horas da noite. Este é o prejudicado. Não é o empresário. Tá? Então, precisa ser revisto, precisa. Eu acho que estamos caminhando para isso. Nós estamos se tornando um país mais velho e menos jovem. Para alguns aspectos é muito positivo, mas para outros não é tanto. Pois é. Tu sabe que eu sou otimista, viu? Eu acredito que tudo que aconteceu aí vai servir. Para o ano que vem temos eleições. Eu Mas acho que sem o povo dúvida nenhuma vai renovar. Tem muito político. Nós estamos com a faca e o queijo na mão o ano que vem de renovarmos essa política, como se diz, tirar as raposas velhas e botar gente com capacidade que represente tanto na Assembleia Legislativa, no governo estadual, na Câmara Federal, no Senado, na cadeira principal, no Palácio do Planalto, enfim. Né? Se não dá para renovar da forma que tu quer, pelo menos, né, tentar melhorar, né? Exato. Melhorar. Anderson, eu estava aqui no Twitter. O que tem de novidade as agora? Hashtag os Trend of Topics, já que está falando de política, hashtag Lula Day, está entre os mais... Lula Day é porque hoje é o dia do Lula, ele está de aniversário. Hoje tá é aniversário do ex-presidente. 72 anos. Meu Deus, então o Michel Temer tem 77, completou agora. É o presidente mais velho. Tu sabe da que história. O Temer andou internado essa semana, né? Foi Teve problema urinário, o né? urinário é uma coisa séria. E disse que o médico atendeu ele, disse que medicou e disse assim, ó, fora Temer, liberou. Fora Temer. Só para brincar um pouquinho, tá, gente? Não, descontraído é meu jeito, eu não dá consigo. Dá para descontrair. Não, mas... que mais? Nós estávamos falando de futebol, né? Exatamente. A FIFA reconheceu os títulos mundiais, que tem aquela famosa... Pois é, o que aconteceu isso aí? Explique tu que é do ramo, qual foi esse reconhecimento da FIFA por São Paulo, para o Santos, Grêmio e Flamengo? De que competições são essas? É assim, ó. Sempre existia, até o ano 2000, tá? Existia um torneio que era o Mundial, que era o campeão aqui da América do Sul, a Conmebol, juntamente com a UEFA, que é o lá da Europa, né? Isso. Os dois campeões disputavam um título, né? Intercontinental, título mundial. Na época era o Toyota Cup, e era feito no Japão. O torneio, nos anos 80, começou a ser feito no Japão, essa disputa. Né? E a FIFA não reconhecia. Por que ela não reconhecia? Porque era organizado por essas duas entidades. A Federação da América do Sul e a Federação
europeia. A partir do ano 2000, quando a FIFA começou a organizar, meter dinheiro e inchar o torneio, que começou a levar times de outros continentes, né? Hoje o Mundial tem 10 equipes, são 8 equipes, uma de cada continente, mais o país. Então inflou e começou a faturar também, né? Hoje o Mundial é reconhecido da FIFA. E esses times que disputaram esse torneio antes de 2001, quando a FIFA, né? Eles tinham essa pecha de não ser reconhecido pela FIFA. E a FIFA hoje, durante a sessão deles, mandar um abraço aqui pro Jauri, que tá. E a FIFA reconheceu como um título mundial, né? Porque na época, mesmo a entidade não fazendo o torneio, né? Esse era o torneio que seria o torneio, como é que eu vou dizer, Anderson, a palavra certa? Seria equivalente ao Mundial da FIFA. Não tinha o nome FIFA, mas era um título mundial. Eram as duas equipes campeãs que disputavam. Então tinha essa coisa de poder colocar no material campeão FIFA, campeão, né? Campeão mundial, campeão intercontinental. Diziam assim, não, esse título é um intercontinental. Mundial é só reconhecido pela FIFA. Então a FIFA liberou. O Santos do Pelé em 62 foi campeão, em 62 e 63. O Grêmio em 83, com o Renato, ganhou o título lá no Japão. E o Flamengo do Zico também em 81. Então esses clubes podem dizer que são campeões mundiais reconhecidos pela FIFA. Inclusive acabou essa história dos colorados, né, zoarem os gremistas. De dizer que agora os dois são mundiais. Os dois são mundiais. Né? Que é bom, agora tem dois campeões mundiais aqui no nosso estado. O Rio Grande do Sul eu acho que é um dos poucos estados, porque... São Paulo, Santos e São Paulo tem Grêmio e Inter e o Flamengo, que são reconhecidos agora devidamente. E também nessa semana, a bomba que está em todos os sites e jornais, nas editorias de mundo, que é a questão de documentos referente à morte de John Kennedy. Que há rumores que não foi bem assim que aconteceu. Estão até investigando se não foi teoria da conspiração. Eu assisti vários documentários e um filme, aquele filme famoso, JFK com o Kevin Costner. Isso. Né, como principal. Fazia tempo que eu não via esse assunto vir à tona, né? 50 anos, mais de 50 anos, ele morreu em 1963, em Dallas, no Texas, né? Exatamente. Estava junto com a esposa, Jacqueline Kennedy Onassis, e veio à tona essa história essa semana, e há documentos que não vão ser liberados, segundo informações. Sabe que essa história, isso aí virou uma lenda, né? Um mito, né? Isso é que nem que tem um documentário no Discovery, são os caçadores de OVNIs. Os caras conseguem fazer um documentário. Toda semana tem reportagem sobre casos de pessoas que viram o OVNI e tal. O que tem a ver? Os dois casos são assim, ó, existem teorias, mas nada comprovado. Há né? rumores, e até porque no filme era tratado muito, não superficialmente, que foi, não tanto superficialmente, mas não era o foco da obra, da película, do filme, que era o seguinte, que o suposto assassino do John Kennedy, que matou, como aconteceu agora em Los Angeles, estava num hotel, na janela de um hotel, e disparou com um fuzil, ele foi morto em 48 horas ou 24 horas depois de ter cometido o assassinato, e que também é outro mistério que ninguém sabe quem é que matou. Então são várias coisas, é uma trama. E mais do que isso, a motivação, né? Porque, na época. Né, foi a mando da CIA, foi a mando né, tem os soviéticos, né, na época da Guerra Fria, tinha o problema com Cuba. Então, assim, ó, tem muita coisa.
Anderson, vou só comentar aqui que a Terezinha Machado também está nos assistindo, a Marilene Correia. Abração para todos vocês. A Arisa Noni também. O nosso vereador, o Ari da Center. Está atuando como vereador, é o suplente. Né? O vereador Marcelo, que esteve essa semana aqui no Jornal Destaque, junto com a sua assessora, Jaqueline Tiche, e toda a equipe. Foi o entrevistado, concedeu uma entrevista no programa do Jauri Machado, falando de coisas, quarta de manhã, no qual ele foi muito pontual e também já dando algumas informações de antemão. Ele falou que foi a sanção feita pelo prefeito Leonardo Pascoal do plano diretor da cidade, muito que bom. foi revisto, né? Assim como todas as cidades têm plano diretor, surgiu em 2006. 10 anos depois, o nosso estava em estudos e o prefeito Leonardo Pascoal assinou essa nova, algumas adequações que há 10 anos atrás não existia ou era obsoleto, enfim, foi feito. E o secretário Marcelo, que é vereador pelo PSB, e hoje é secretário do desenvolvimento urbano e habitação, porque são dois desenvolvimentos, um é social e o outro é urbano. Sim. Gente, são 2h55 em Esteio, o programa A Voz do Povo. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo pelo site destaque.tv, os que estão pela live Jornal Destaque, depois aqueles que vão nos ouvir e nos assistir pelo nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque. Vão lá, se inscrevam no canal, se inscrevam no nosso site, curtam, compartilhem. Isso. Tá? Vão se agregar aos mais de 7 mil amigos. Vamos unir, vamos agregar pessoas. E é isso que é a nossa ideia, é somar pessoas, pessoas do bem, pessoas que trabalham para nossas comunidades. E a nossa página no Facebook é isso, é unir pessoas cada vez mais. É isso aí. Me adicionem, que eu quero ser que nem o Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. 5 mil até tudo bem, depois tu abre uma página que daí tu pode ter 1 milhão de amigos. Mas Não, no mas Facebook, pessoal aqui, por enquanto, pessoal, já vou adicionar todo mundo aqui. já adiciona. Quem não é meu amigo aqui, que já tá vai curtindo, adicionar né? para somar os quase 1 milhão de amigos. Não, eu estou em 3 mil, então eu tô longe ainda. Edson, vou fazer umas agendas que eu até comentei de manhã. Vários eventos, né? Final Temos de semana. vários eventos aqui na cidade, que é muito bacana isso, tá? Já começando por amanhã, dia 28, às 9 horas da manhã, né? Nós vamos ter uma homenagem ao Tuto Bolinha na Praça do Premem às 9 horas, tá? Às 8 horas vamos ter o Encontro de Coros, 8ª edição, que vai ser no auditório da Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaia, aqui em Esteio, e das 3 às 10 da noite, das 3 horas da tarde às 10 da noite, no Parque Municipal Galvani Dornelles Guedes, a Rocktoberfest. Rocktoberfest, isso aí. A Oktoberfest é dança alemã e a Rocktoberfest é rock and roll, com a presença de cervejarias artesanais de Esteio e da região, food trucks, shows de bandas e artistas locais e regionais lá no Parque Galvani Guedes. E no domingo, de manhã, das 9 até as 3 horas, segundo encontro de carros antigos, lá na Praça do Premem, entre a Rua Brasil e a Rua Rio Pardo. Tá? Para quem não conhece, é em frente à Escola Premem, ou Escola Estadual Augusto Meyer. Tá? E das 3 horas da tarde até as 11 horas da noite, a 10ª Parada Livre de Esteio, tá? Que vai ser realizada pelo 2º ano consecutivo no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, no lado das esferas. Quem não é de Esteio e que quer vir prestigiar, venha de trem, desça na estação Esteio e direcione-se para o lado do Parque Assis Brasil, que ali vai estar toda a agitação, vai ter artistas locais, regionais. Mais uma vez, a apresentação vai ser com Carol Roger e Douglas Albuquerque. E para quem não gosta, quer uma coisa mais intimista, e quem também quer fazer um trabalho solidário, às 3 horas, a partir das 3 horas, no Sindicato da Construção Civil Imobiliário de Esteio com extensão em Sapucaia do Sul, tá? Na sede do sindicato, que fica na Rua Castro Alves, vai ter
mais uma edição do Chá da Primavera, organizado pelos integrantes do Lions Clube Esteio Industrial. Tá? Os convites já estão sendo vendidos com os voluntários, tá? A partir das 3 horas da tarde. E amanhã de manhã também, caminhada da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Esteio. Encerrando Outubro Rosa, né? Encerrando Outubro Rosa e já iniciando, já marcando os preparativos para o Novembro Azul. E Canoas vai ser no domingo, dia 29. No parque, no Capão do Corvo. No Capão do Corvo, então, quem não puder participar aqui em Esteio, tem a oportunidade de participar, também organizado com a Liga. Isso, a Liga lá em Canoas, no Parque Capão do Corvo. Exatamente. Maravilha. Tem para todos os gostos, então, né? Todos os gostos, tem todos os vários públicos. eventos no final de semana. Exatamente. A previsão do tempo é um tempo bom, alguns períodos nublado, mas não vai chover, então já é alguma coisa. Hoje estava esperando a chuva, mas não veio. Os institutos de meteorologia estão meio loucos. E tem feito muita sacanagem conosco. Tem. Né? Já estávamos preparados, Defesa Civil, já tanto de Esteio quanto da região, devido ao anúncio da Defesa Civil Estadual em alerta de temporal, mas não veio temporal. Deixa eu ver aqui. Estamos em torno de 26 graus agora de tarde. Hoje, 27 de outubro, já estamos dando adeus. Em menos de 2 meses já é Natal. Tá. Exatamente. 26 graus no momento, né? 26 graus, então está uma temperatura até agradável. A previsão, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Quer dizer... Então, fique sempre a par com o guarda-chuva ou sua sombrinha. Né? Pro final de semana, Anderson, já que tu comentaste, no sábado, como hoje, né? Sol com nuvens, né? Podendo chover, né? E no domingo não, daí não chove, né? Sol, temperatura, e no domingo temperatura entre 16 graus a mínima e 28 a máxima. Então vamos aproveitar e curtir a vida. São 3 horas em Esteio, programa A Voz do Povo. Edson, ontem eu participei, fomos convidados aqui, o Jornal Destaque, a Rádio Destaque, do lançamento da campanha de Natal em Esteio, promovido pelo CDL, em parceria com a CISI, a Câmara Municipal de Esteio, a Prefeitura de Esteio também, foi na sede do CDL. Tiveram empresários associados, autoridades da cidade e da região também estiveram presentes, prestigiando este evento que já ocorre há mais de quase 15 anos na cidade. Então foi muito bacana ontem esse lançamento. Vai ser sorteado 11 prêmios pela primeira vez na história. E eu entrevistei o presidente do CDL, só não te cortando, o presidente do CDL aqui de Esteio, o seu Celso Dalmas, e o presidente da Associação Gaúcha de Desenvolvimento do Varejo, Wilson Noé, que falou um pouco dessa perspectiva do comércio para o Natal e, mais preciso, nessa festa de final de ano da campanha Esteio, um show de Natal. Primeiro eu conversei com o presidente da AGV, que está entregando o cargo agora final do ano, também ele fez essa citação, que está entregando a sua função depois de 7 anos à frente. E logo em seguida, o Celso Dalmas, presidente do nosso CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Esteio. É isso aí. Vamos ouvir trechos da entrevista com Wilson Noé e Celso Dalmas. Nós viemos a Esteio por muitos anos já, sempre participando do lançamento do Natal, show de Natal aqui em Esteio, e nós apoiamos isso de forma absoluta como AGV, como associação estadual. Entendemos que isso traz um enorme benefício para a coletividade, para o município. Os consumidores não precisam sair daqui para fazer compras, pode fazer suas compras aqui, porque aqui tem prêmios, tem shows, de forma que isso é muito importante para que se fortaleça a economia local, gerando emprego aqui, gerando renda aqui, aumentando a receita do município.
Então me parece que é uma sinergia extremamente positiva essa que é feita, juntamente com os poderes públicos, principalmente com a Prefeitura de Esteio, e faz com que realmente a gente perceba assim, uma motivação maior do que a gente vinha experimentando nesses últimos anos. Então, acredito que nós estamos dando uma largada muito interessante aqui em Esteio, para que a gente tenha o melhor Natal dos últimos anos, não tenho nenhuma dúvida. Este seria o Natal da retomada da economia, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito local? Sem dúvida, porque nós dependemos de muitos fatores, né? No âmbito estadual, nós sabemos que a importância de cada município em se desenvolver e ajudar os lojistas é muito importante. O Estado tem ajudado pouco pela precária situação financeira que ele se encontra. No aspecto país, o Brasil, nós acreditamos que isso vai acabar acontecendo em todo o país. Por quê? Porque fatores macroeconômicos, né, que eu até mencionei há pouco na minha fala, essa queda de juros ela é muito importante na venda a prazo, ou seja, as pessoas poderão comprar a prazo bens e produtos com uma taxa de juros muito baixa, isso é estimulante. Nós temos também a possibilidade de vender mais no cartão de crédito, que também a taxa de juros baixa ajuda. Essa questão da inflação ser tão baixa ela é muito importante na questão da segurança das pessoas e também na medida que começa a se mudar a curva do desemprego, isso acaba gerando também mais confiança das pessoas. As pessoas com mais confiança, elas se sentem mais seguras e com isso elas vão comprar mais, o que faz com que a gente certamente terá nessa arrancada do Natal, arrancada para a mudança de muita melhora já para o ano que vem. Qual é a sua dica para o consumidor nas compras de Natal? Bom, eu acredito que é o básico, né? O cliente ele sempre tem que fazer uma visitada em várias lojas. Se ele quer comprar uma geladeira, é bom dar uma olhada, porque tem 10, 15 lojas aqui desse produto, ou um ar-condicionado, ou mesmo a confecção. É sempre muito importante o consumidor observar essa questão de concorrência, porque ele sai beneficiado na medida que tem concorrência, e fazer uma compra dentro de condições que realmente cabem no bolso dele. Obrigado, presidente da AGV, Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, Wilson Noy. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigado pela... O que tu achou? Pois é, uma boa dica, né? Que o presidente falou em o pessoal pesquisar bastante, né? Porque tem várias opções. E outra coisa que ele falou também dos juros, né? Estava vendo aqui a taxa Selic. Baixou os juros, fazia tempo que não acontecia. Então, assim, ou seja, o pessoal ganhou um fôlego para esse final de ano, né? Retomar, e o comércio mais do que nunca, né? Depois de 2 anos em crise, um problema bem complicado, agora essa retomada que o presidente da AGV falou para nós, falou para os empresários aqui durante o lançamento da campanha de Natal aqui de Esteio, que isso foi muito positivo, foi muito bom. E agora nós vamos ouvir o presidente da CDL daqui de Esteio, Celso Dalmas, que também, durante o lançamento, já deu o pontapé inicial, que 2018 marca os 50 anos do CDL em Esteio. 50 anos. 50 anos, então ele também vai fazer um esboço e vai apresentar a questão da campanha para este ano, incentivando as pessoas a comprarem no comércio da cidade, independente de qual for o bairro, valorizar as lojas, os estabelecimentos que estão aderindo à campanha, e fora as novidades, que este ano vão ser 11 prêmios. Vai ser moto, vai ter aparelhos celulares, vai ter 3 notebooks, ar-condicionado split. Então vai ser bem variado a questão dos prêmios, e quem participar tem que ser na loja credenciada pelo CDL, que tem vai ter um banner, tudo identificado, um banner, uma urna, tudo direito. Né? Vai ganhar o cupom a partir de R$50. Vai ganhar uma moto no retrasado. Então, tá aí, ó, pode ver que é uma prova que existe, não é enganação. Então, o presidente Celso Dalmas vai falar um pouco sobre a campanha de Natal lançada ontem em Esteio. Dentro dessa campanha de Natal, tem um show de Natal. Bem,
sabes muito bem do nosso empenho nisto aqui, é uma forma de tentar segurar o cliente comprando na cidade. Eu, particularmente, sou muito bairrista. O que eu preciso é comprado aqui. Eu brigo por Esteio. Tudo que eu preciso na empresa, a não ser que não tenha, é comprado aqui. Então eu faço questão de mostrar aos outros também que essa campanha é para isto. Gaste o seu dinheiro aqui na cidade. Qual é a expectativa do CDL em relação a este ano, o ano passado, 2015, 2016, passamos por uma grave crise política, financeira, e agora, 2017, estamos começando a dar uma alavancada na economia. Qual a expectativa para este ano da campanha de Natal? Bem, nós temos boa expectativa, nós temos assim uma visão que nós paramos de andar para trás em 2014, 2015, 2016 e nesse ano a gente estabilizou e agora a roda começou a andar para frente. Então é nisso que nós acreditamos, a nossa expectativa é boa, é boa. A economia ela está desvinculada da política. Então os empresários hoje conseguem trabalhar independente do que acontece. Então a expectativa é muito boa, eu acredito. Uma das novidades este ano é o aumento do número de prêmios que vai ser entregue no dia 9 de janeiro de 2018. Como é que foi esse processo e essa novidade para essa edição da campanha? Nós estamos nos preparando. O ano que vem, 2018, o CDL faz 50 anos. Então esse ano nós começamos com 11 prêmios. Queremos ver se ano que vem nós vamos a 50 prêmios. É a nossa expectativa, é o nosso sonho, é esse aí, né? Mas tudo vai depender também da economia, do mercado, como é que está, para a gente conseguir fazer isso e colocar em prática, né? Mas assim, ó, os 11 prêmios, a gente, o ano passado, os outros anos colocava carro, e a gente viu, então nós tínhamos o carro que nos tomava quase todo o recurso. Então nós dividimos um pouco mais e mais prêmios, dessa forma. E hoje como está o CDL já na porta do cinquentenário em 2018, como é que está a instituição hoje perante ao empresariado esteiense? Bem, nós trabalhamos, eu presido já há 7 anos e meio, né? A gente vem trabalhando para cada vez mais ser representativo e ter credibilidade perante o nosso associado e perante o público esteiense. E nós estamos conseguindo levar a bom termo esse projeto. Então hoje nós temos representatividade e credibilidade. Estamos sólidos, trabalhamos muito para isto. Tudo é feito com recurso próprio, a prefeitura ajuda com alguma coisa sim, é importante, nós queremos a parceria sim, e ela é sólida também. Está bom. Eu diria para ti assim, que o CDL hoje está são. Presidente do CDL de Esteio, Celso Dalmas. Muito obrigado. E aí, Edson? Pois é, ele está bem empolgado, né? Eu converso com o pessoal do comércio, assim, e o pessoal realmente o pessoal está mais otimista, né, o Anderson? Mas assim, ó, como é que eu vou dizer? Esse pessoal aí tá tão calejado, assim, sofreu tanto nos últimos 2 anos, que que não foi uma crise tanto econômica, foi uma crise política que desencadeou uma crise econômica e que daí foi uma sucessão. Então agora estamos botando alguns trilhos, botando o trem um pouco nos trilhos, que é a questão política. Sim. Tá? E a economia está vindo devagar. Eu diria o contrário, Anderson, discordando um pouco de ti. A crise política só aconteceu porque teve a crise econômica. Porque, assim, ó... Também, alguns pontos também. O governo Lula, que foi o primeiro governo do PT, teve muito... O primeiro governo teve denúncia na época do mensalão e tal, e ficou muito desgastado. Mas, como a economia estava muito bem na época do Lula, não afetou em nada, né? Tanto que nós saímos ilesos da grave crise dos Estados Unidos. Entende? Então, assim, para te ter uma ideia, e a Dilma, quanto a isso eu não tenho dúvida, que se a economia estivesse bem,
ela não ia perder o apoio e desencadear todo esse processo, né? O presidente falou também que a política caminha, né? Como é que se diz? Não depende, a economia... Está se mostrando com essa crise que o Brasil está passando que a economia não depende da política. Não, isso. Eu já te diria assim, ó, se com toda essa crise a economia tá, tu imagina, né? Tu imagina que se essa transição que aconteceu, né? Não fosse o caso do PMDB, do Temer, das denúncias, né? Como é que estaria a economia hoje? Eu tenho certeza, por isso que eu sou otimista para o ano que vem, Anderson. Eu tenho certeza que o pior já passou. Eu acho que caímos, né? Estamos nos reerguendo e a tendência para 2018 é melhorar e assim, talvez com uma, como se diz, uma coisa mais moderna, com um ar mais moderno, sim, com uma forma diferente do que foi no passado. O que foi no passado literalmente ficou, não vai existir mais. Mas de agora em diante nós vamos ter uma outra forma, tanto na questão de compra, como na questão de opções, de privilégios, enfim. Passamos por uma mudança. Foi muito importante, foi uma queda muito brusca, foi. Traumática, eu diria. Muito. E traumático no sentido que muitas grandes empresas ou enxugaram seu quadro funcional ou fecharam as portas, que isso foi muito perigoso. E agora não, aos poucos a coisa está vindo, está tendo. Então, eu acho que com cautela, eu acho que tanto o presidente da AGV foi muito pontual, assim como o presidente do CDL de Esteio foi muito pontual também. E nós temos uma manchete que já está no Metro de Porto Alegre, que circula em várias capitais do país e do mundo, que é discurso de ódio no Enem. Já começou a polêmica do Enem. Todos os anos o Enem tem uma polêmica. Esse assunto eu quero falar, porque eu vi ontem e até fui atrás disso aí. E o que é, afinal, isso aí? É assim, ó, no edital do Enem, fala que se durante a redação tu fizer algum tipo o teu texto tem alguma conotação que chame a violência, ou seja, tu pode tirar 0 na redação. Aí entraram com uma liminar no Supremo, no Tribunal Federal, né? Eu quero ver, a ONG Escola Sem Partido, tá? Que entrou. E essa liminar foi deferida. Porque assim, ó, Anderson, se tu vai fazer uma redação, tu tem que escrever bem. Tu tem que escrever bem dentro dos padrões. Sim. Só que, como é que eu vou dizer? O ponto X lá no edital, o parágrafo tal, que cita e que tu pode ser desclassificado, da tua redação desclassificada. Se por acaso o conteúdo for. Isso é uma forma de acabar com a famosa e a tão, né, liberdade de expressão que é tema diariamente. Eu acho que redação é redação, não é palco de reivindicar, nem de fazer discurso político. Sim, mas assim, ó, tu sabe que os temas geralmente também dão margem para isso. Se tu colocar o tema específico, tipo a independência da Catalunha, o Brasil na Copa do Mundo, é uma coisa. Agora, se tu for falar sobre coisas de cunho social, tu tá sujeito a pegar opiniões diversas, né? E inclusive opiniões antagônicas, né, de um ponto de vista, né, o Anderson. E como tu acha, tipo assim, ó, tu pega um texto aqui do João e eu vou dizer assim, olha, esse texto está meio pesado, Anderson, né? Mas não tem conteúdo de ódio, nem faz nenhuma apologia à violência. Eu vou ter esse parecer. E tu pode chegar e olhar o mesmo texto, né, e achar que contém esse texto apologia à violência. Então, como isso é uma coisa que depende muito da interpretação, né? O que acontece? As leis foram feitas para não serem cumpridas. Então, cada vez que tu coloca, que tu gera essa margem, por isso que existe hoje
tanta polêmica em vários temas, porque as leis não são claras. Mas quando se faz um edital, é necessário tu colocar esse tipo de coisa que tu pode ser desclassificado dependendo do que tu escrever. Também, sabe, é brabo, né? Eu estou impressionado que assim, não estão se preocupando a escrever, eles querem saber a polêmica. Agora saber aonde que vai a vírgula, o ponto final, aonde se coloca interrogação, exclamação, se começa com letra maiúscula ou minúscula, não estão sabendo. Agora a questão de polêmica é que está em voga. Por favor. Eu acho que prova de Enem de redação não é palco de apologia, nem de falar bem, nem de nada. É saber escrever uma redação que aprendeu. É redação, né, Anderson? Não é ficar fazendo apologia. Tu quer fazer apologia? Tu vai para a rede social, tu vai para a rua, tu entra em manifestação, tu faz o que tu quiser. Eu acho que a coisa está um pouco deturpada nisso aí. Eu acho que os professores têm que deixar um pouco de lado essa questão. O Crisnaldo Rocha Bianchi. Tá, parabéns pelo programa, muito obrigado para ti também. Eu sei que ele está dando uma fugidinha para acompanhar. Depois, mais tarde, ele e a família vão nos assistir pelo nosso canal no YouTube. A Karen, a Ju, o filhote deles também. Um abraço a toda a família. Tá? Uma família de sucesso aqui, uma família que trabalha unida. Tá? Um forte abraço a todos vocês. São pessoas muito, muito boas, de bom coração. Forte abraço a todos. Anderson, nós estamos vivendo... Essa é uma teoria minha, pessoal. Nós estamos vivendo um mundo muito dinâmico, com muita informação. Nós temos acesso à internet, coisa que anos atrás, né? Não havia. E quando tu fez jornalismo, como é que era? Tu já havia internet. Não tinha o boom do telefone, mas já havia telefone. Foi estudante secundarista, assim, já não tinha essa... Né? Não, já não tinha internet. Eu sou do tempo que tinha as agências de notícias, Anderson, que tu tinha que hoje ainda temos as agências, né? Só que, claro, de uma forma mais dinâmica. Hoje tu pode ser youtuber, qualquer um pode passar informação na internet. Até aí tudo bem, porque, poxa vida. Beleza. Eu sou do tempo que nós íamos na biblioteca pública, Anderson, se eu quisesse saber sobre a Segunda Guerra Mundial, ia lá, pegava o livro. Hoje tu baixa na internet. Tu vê documentários, tu vê histórias, tu vê também... Isso é muito bacana. Ponto de vistas, né? Sim. Então, assim, tem muita informação e a gente tem que saber filtrar essas informações. Aí tu falaste a questão pontual, saber filtrar. O momento que tu tem muita informação... Às vezes tu não sabe de nada. E o pior... não é tudo que está na internet, que está no Google, é verdade. Eu estou pesquisando sobre a Segunda Guerra Mundial. E falou que o Joãozinho participou da Segunda Guerra Mundial. Mas daí se tu vai pegar outros livros, o histórico, tu vai ver que o Joãozinho não participou. Mas está lá no Google. O Google disse que estava lá. Então é essa a questão. Eu acho que a internet é mais uma ferramenta. E até algo polêmico que eu assisti essa semana na TV, que foi o seguinte: uma cidade do interior de São Paulo, através da Câmara de Vereadores, aprovou uma lei no qual, claro, um projeto vindo do Executivo para o Legislativo, proibindo que nas unidades básicas de saúde, os atendentes, médicos e funcionários não utilizassem celular, tablet e outros equipamentos eletrônicos no horário do expediente. Cara, daí é uma coisa questionável. Tá, isso aí não é uma repressão também? Não é uma liberdade não é uma liberdade? Tu cortou a liberdade? Aqui no Brasil a gente deu um pulo muito alto, viu? A gente saiu de um extremo, que era o tempo da ditadura militar. E fomos para a alta tecnologia. Que a ditadura militar também não era assim, não. A ditadura, eu te diria assim, a ditadura militar é um retrocesso que assim, teve o seu tempo. Teve o seu tempo, teve alguns avanços, teve o seu lado negativo. Teve. Né? Senão daqui a pouco já vão dizer que a gente eu estou defendendo os militares. Exatamente, estão dizendo que a gente está fazendo apologia à ditadura militar. Não é isso. Mas assim, é só fazer uma pesquisa. As principais obras de estradas foram feitas no tempo dos militares. No período da ditadura. Os principais hospitais foram construídos. Exatamente. Hospitais, enfim. Então, só para encerrar. Então, assim, eu não quero nunca ter censura, né? Não. Hoje o retrocesso seria que nem a gente assim, abrir mão de andar num carro, né,
com ar-condicionado e tal, para andar num patinete. Seria assim, ó. Né? Ou num Fusca que não tinha nada disso. Isso, um Fusca duro e tal, com uma direção. Uma boa. Assim, ó, eu não quero, não estou falando isso. Não. Eu estou dizendo que a gente avançou muito rápido Exato. para esse tipo de coisa. O que aconteceu? Esse pessoal que está hoje, essa nossa geração, não viveu aquele tempo. Não, então, eu também não vivi não aquele viveu tempo. aquele tempo, Então, Anderson. Então, assim, ó, o pessoal acha que é uma coisa. Né? não é. Que não é. Se Eles tu pegar exageram, tá? Pela história, não é. Assim, ó, hoje chegou a um ponto das pessoas procurarem cada vez mais acharem direitos, né? E cadê os deveres? Mas esquecem dos deveres. Então, assim, ó, uma coisa que eu defendo, olha, a falta de respeito com os professores. Concordo. Não passa só pelo ente público que paga o salário baixo. Não. Vem da casa, dos alunos que não Exatamente. respeitam os professores. Né? Da cultura, que o professor não pode encostar. Tu sabe que os alunos dizem isso, né? Eu sei porque a minha esposa... Tu tem na família eles dizem isso? Eles dizem assim, ó, pro tio aqui, ó, não encosta em mim que tu não pode... né? Não pode fazer nada comigo. Eles já chegam assim, ó, aqui, ó, tu não pode... Né? Eles ameaçam os professores. Né? Claro que a gente não quer a volta da palmatória, nem coisa assim, mas assim, para te ter uma ideia do nível. Para alguns alunos eu acho que é bom rever essa questão da palmatória, mas tudo bem. O que não surpreende é ter vários casos de briga, de agressão. O que é isso? É a falta do respeito, da disciplina. Né? Então, assim, ó, nós demos um pulo do extremo, tipo assim, ó, da extrema repressão para extrema liberdade. E entre esses dois casos, né? Existe o excesso de liberdade, né? E o pior de tudo, a impunidade. Impunidade, ela é responsável por tudo que acontece. Não é que há impunidade, as leis não são cumpridas, elas só ficam no papel, está aqui no papel, mas não são cumpridas na prática. Esse é o problema do nosso Brasil. Não só nessa questão da educação, mas como em N questões, principalmente com essa grande marginalidade que houve, até a gente nem chegou a tocar nesse assunto, mas já daria pauta para outros assuntos e vai nortear a próxima semana, que tem feriado para muitos prolongados, outros não, que é 2 de novembro, finados, dia 1º, dia de Todos os Santos, para quem é de religião de matriz africana e quem é católico, dia 31 para o hemisfério norte é o Halloween, nós não temos muito essa questão do Dia das Bruxas, mas enfim, se lembra-se isso aí. E mas também tá pegando aqui, né? Uns anos atrás, né? Tá pegando. E isso vai nortear a semana que vem, que é essa questão da segurança em Gravataí. O prefeito solicitou, inclusive, a Força Nacional, mas não foi possível, não sei por quais motivos. Veio um reforço da Brigada Militar e vamos ver se a coisa vai entrar nos eixos ou não. E esperamos que a situação pare em Gravataí. Sim. Porque os índices de violência, não só em Gravataí, como em várias cidades no estado, inclusive Esteio, aumentou do mesmo período do ano passado para este, muito em questão da drogadição, tá? E então vamos ficar atento nisso aí, isso vai nortear muito a semana que vem, que tem feriadão ou feriado, para qual for a escolha de cada um, né? E vamos ver o que nos reserva. Final de semana tem jogo do Inter ou não? Amanhã às 17h30 no Beira-Rio, Inter e Ceará. Então quem é colorado aí, ó. 31ª rodada, o Internacional lidera a Série B. Faltam 8 jogos. Nesses 8 o Inter precisa de 2 vitórias para garantir matematicamente a classificação, que para mim já a retomada para a série A em 2018. Para retornar. Infelizmente, eu acho que pelos cálculos o Juventude não vai subir, vai ficar na Série B. Infelizmente, faltou. E o Brasil de Pelotas, que eu acho que a ideia não era subir para a Série A, mas sim se manter na Série B, e eu acho que vai se manter na Série B mais um ano, né? Mas tá crescendo, eu acho que isso foi bacana. Para o Juventude também chegou lá, então assim, já provou para o Juventude entre si, para toda a equipe, provou que pode chegar lá, é só um pouquinho mais de esforço, de determinação e foco, que eles vão chegar lá. Assim como o Inter chegou e por que tudo indica, matematicamente vai chegar na Série A o ano que vem. E quem sabe em 2019 possamos ter 3 times na Série A. Quem sabe, né, Anderson? Seria um sonho de consumo, como já vivemos alguns anos atrás. 99, eu acho, ou 2000,
que tivemos Internacional, Grêmio e o Juventude. Inclusive foi o ano que o Sim, Juventude ganhou a Copa do Brasil. O Juventude ficou mais de 5 anos, se eu não me engano, 8 anos. 8 anos na Série A. Na Série A. Então, isso é muito bacana e tomara que isso se repita muito em breve para que uma geração, tanto de Juventude, possa ver como agora essa geração está vendo que o Inter caiu e subiu. Prova que muitas vezes é como a vida, a gente sobe e desce e volta-se de novo por cima. Isso é muito bacana. É no esporte e é na vida também. É isso aí. Gente, são 13h28. Temos tempo, Anderson, ou já estamos encerrando? O que temos mais aí? Temos um tempinho ainda. Tem um tempinho. Temos um tempinho, mais uns minutinhos. Vamos ver o que já tem de notícias agora de tarde. A gente já vai dar algumas exclusivas agora de tarde. Está acabando a minha bateria. Mas já vou aqui. dizer, já é 13h28 aqui em Esteio. Já estava chovendo. Dilma está prestando depoimento. Já parou, já choveu e já parou. O que está agora, Dilma? Estava prestando depoimento para o Sérgio Moro. Então, a ex-presidente Dilma Rousseff. Pela primeira vez. Está depondo. Ela está sendo testemunha do... É que eu dei um F5 aqui, deixa eu achar. Ele atualizou aqui. Eu atualizei... Na questão da Lava Jato. É sobre a Lava Jato. Sobre a Operação ela está sendo Lava Jato. testemunha do diretor da Petrobras, que Eu foi acho diretor que é o Sérgio do banco. Gabrielli, não é? Exatamente. Sérgio Gabrielli. Então, ela está depondo agora de tarde. Então, quem pode acompanhar pelas redes sociais. Quais os assuntos do momento no Brasil? FIFA, Catalunha também na Espanha, essa questão. Tá dando uma muvuca, diria eu, lá na Catalunha. Outra coisa o governo bacana. local declarou independência hoje, né? Então a Catalunha é o mais novo país no mundo. Forma unilateral. Possivelmente forma não seja reconhecido, não porque reconhecido. a União Europeia lavou as mãos, né? Não. E uma coisa bacana, mostrou-se o poder do povo. O povo foi para a rua, brigou, muitos feridos, não se houve mortos, foi um ou dois, fizeram referendo, tudo conforme a lei. O povo foi para a rua, abraçou. E mostrou-se aí o poder do povo. Então, gente, nós, povo, temos o poder. É a voz do povo, é de ir para a rua, é fora político corrupto, é fora corrupção, e sim a volta de emprego, a volta de trabalho para muitas famílias, entendeu? E ontem teve um seminário sobre violência aqui em Esteio, que ocorreu no Salão Nobre, no Sala de Sessões Luiz Alessio Freiner, na Câmara de Esteio, e que uma das falas de apresentação e de uma das pessoas falou isso. Essas questões de Bolsa Família não é esmola. E ontem também no programa Fala Conselheira, a entrevistada da Janaína Santos, a Maria do Carmo Bittencourt, também reforçou e falou sobre isso. Não é esmola, é direito do povo. Eu acho que não podemos ter retrocesso, entendeu? O povo precisa de saúde, de educação de qualidade, de lazer, de acesso à cultura, de habitação e de segurança, entendeu? Bolsa Família não é esmola. Eu não vejo como esmola, é uma ajuda. Só que tu não pode viver daquilo, como é uma forma deturpada que está acontecendo. E assim, tu não pode fazer um plano de governo baseado nesse tipo de... Tu tem que fazer um plano de governo trazendo emprego para o pessoal. E assim, tu aumentar o número de beneficiários do programa, se tu está fazendo isso, tu está reconhecendo que tu está pecando na outra parte. Eu acho que, pelo contrário, tu lança um programa e tu tem que ver a redução. Quando está ocorrendo a redução, significa o quê? O Brasil está indo no caminho certo. Se durante 10 anos, né, tu tinha um número X e reduziu, é porque está dando... Tu já deu o primeiro passo, Exatamente. Tu incentivou a muitas pessoas. Eu falo muito, o pessoal que lá em Canoas, crise séria de saúde, assim como todo. E o pessoal me pergunta como é que tá eu tenho bons contatos lá na prefeitura. E eu fiz assim, começou muito bem, eles fizeram um mutirão de saúde. Tem um ônibus ambulante também. Teve da saúde das dentes, odonto, isso. Fizeram mutirões de exames que estavam atrasados e tal. Isso. Só que assim, é ótima a iniciativa, só assim, a saúde
do município não pode depender de mutirões. Não. É o que eu digo. Então, assim, o dia a dia. Agora está na hora de mostrar serviço. Exato. Então, assim, é ótimo. Não só as porque... iniciativas do prefeito lá de Canoas. Assim como várias cidades do Agora, país. o resto, Não. claro que fica de mão atadas. Hoje está aprovado e o povo já está mais ciente disso. Inclusive nas próximas eleições vamos ver quem vai ser o pessoal que vai fazer aquela famosa, né, que vai prometer mundos e fundos, sabendo que nós vivemos uma crise e não existe recurso, né? Tu vê o prefeito... Só que a campanha vai ser bancada por nós. O prefeito de Porto Alegre está passando por isso. Porque durante a campanha ele falou muita coisa... E que não vai cumprir. Que na prática ele ou não sabia, ou sabia e omitiu... E ele está pagando um preço muito alto por causa disso. E vai pagar muito alto, assim como muitos governantes que foram empossados este ano, que têm um mandato até 2020, vão passar nas suas prefeituras e esperamos que os próximos governadores e presidente da República pensem muito bem antes de prometer. Pensem muito bem para não cometer erros, porque provou-se que 1 mais 1 é 2 e que o povo pode eleger um presidente, mas pode tirar um presidente. Gente, o programa A Voz do Povo está ficando por aqui. Muito obrigado a todos que estavam na nossa live pelo Facebook, Jornal Destaque, a todos os inscritos que vão nos acompanhar depois pelo nosso canal no YouTube. Vão lá, se inscrevam, curtem, compartilhem. Vamos se unir a essa rede de amigos que nós temos. Tá? Muito obrigado, Edson, por hoje na Voz do Povo. E eu que agradeço a oportunidade. Tá? Ele está ficando por aqui. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Até segunda-feira, 9 horas da manhã em Destaque, com o Edson, com toda a rodada do esporte de final de semana. E depois às 10h30, falando no ar comigo. Tá? E fiquem com a nossa programação da nossa Rádio Destaque. Tchau.